Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Indústria do Futuro, podcast que ajuda as indústrias a serem mais eficientes, abordando temas sobre inovação e inteligência artificial. Eu sou o Vitor Funada, sou gerente de contas aqui na iSystems e no episódio de hoje vamos falar sobre a jornada de inovação e otimização industrial da CBA. Para falar com a gente sobre esse tema, tenho o prazer de receber aqui o Anderson, gerente de processos da CBA. Anderson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra muito grande, uma satisfação enorme finalmente receber aqui com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. E para a gente começar, antes da gente entrar no tema especificamente, que contasse um pouco aí da tua trajetória profissional para que os ouvintes possam aí te conhecer um pouco melhor. Olá, Vitor. Olá a todos os ouvintes. Realmente é um prazer poder estar com vocês, agradeço mais uma vez o convite. Bom, eu sou o Anderson, formado em engenheiro químico, então desde os tempos de escola, aí, sempre apaixonado pela área das exatas, então acabei optando por essa profissão e hoje posso falar que me realizo muito nela, porque atuo numa refinaria, um processo bem complexo, mas como me foi dito até quando eu entrei aqui, esse é o playground do engenheiro químico. Comecei minha carreira lá em Curitiba, da onde sou natural, trabalhando com polímeros na área de PU, e ingressei aqui na CBA em 2012, justamente na refinaria de alumínio. Então, já percorri todas as etapas do processo aqui. Quem conhece de refinaria, eu até queria passar uma dica para vocês. Lançamos há alguns anos um vídeo no Manual do Mundo, que explica como é que se faz alumínio. Então, ele passa todas as etapas do processo, Então, foi feito pelo Iberê, ele nos visitou e publicou esse vídeo. Então, fica a dica aí para todo mundo. Acho que depois a gente pode até colocar o link aí, Funada, para o pessoal poder conhecer um pouquinho do processo também. E até complementando, eu já assisti esse vídeo, ele está muito bom mesmo, muito explicativo. Recomendo, a gente deixa ali depois no link. É isso aí. Então, o que a gente faz numa refinaria? Nós transformamos bauxita, que é em óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio depois vai ser matéria-prima para a gente transformá-lo em alumínio líquido, posteriormente transformá-lo no alumínio, que é o que a gente usa no nosso dia a dia, nas embalagens, na construção civil e em todos os outros âmbitos industriais, desde os carros, sendo hoje em dia uma grande alavanca para os carros elétricos. Então, o alumínio é esse metal super versátil, a gente faz ele na cadeia completa aqui na CBA. Inicialmente, nessa carreira técnica, então, acaba sendo uma paixão para o engenheiro. Hoje, numa cadeira de gestão, gerenciando justamente um time técnico. Então, recentemente fiz essa mudança de pipeline. Antes eu era engenheiro, hoje em dia faço gestão de um time de engenheiros e técnicos aí da planta. Legal, Anderson. Parabéns aí pela trajetória, pela essa mudança também do perfil, que sai de uma cadeira mais técnica para uma cadeira mais de gestão. Consequentemente, isso acaba acompanhando muitos desafios também. Muda muito o foco, acho que do teu dia a dia ali. E até aproveitando esse ponto, Anderson, eu queria te perguntar, nessa cadeira de gestão, como gerente de processos aí da CBA, da refinaria de alumínio, quais são os seus principais desafios hoje, Anderson? Eu acho que os nossos ouvintes aqui têm esse perfil, que às vezes está numa posição muito mais técnica, que às vezes para fazer essa mudança para a gestão, às vezes não tem muita noção de quais são esses desafios. Então, o que mudou, principalmente, nos teus desafios do teu dia a dia aí? Acho que a maior diferença, Vitor, entre você ser o engenheiro e você ser um gestor de uma área técnica, é nós conseguirmos estimular as pessoas a estarem sempre pensando à frente. Não vai ser mais apenas você pensando por você mesmo, mas você pensando com uma forma de time. Então, ele sai de uma visão única e exclusivamente técnica, ele passa a ser uma visão técnica, mas ajudando os outros, auxiliando os outros, direcionando os outros, o pessoal que trabalha contigo. Vamos dizer assim, os maiores desafios, acho que eles estão muito associados também à questão da gente olhar das tendências, do que acontece lá fora, novos desenvolvimentos. Nós, como CBA, nos últimos anos, ela tem se voltado muito para esse lado digital. A gente vai falar daqui a pouco mais detalhes disso, mas numa visão transformacional, numa visão de não estar satisfeitos estar satisfeito com o status atual, mas buscar sempre o algo a mais, algo
que visa a inovação, não somente no aspecto industrial, mas no que tange a pessoas, no que tange desenvolvimento de carreiras, né? Então, que a gente é constantemente desafiado a trazer para a refinaria, que é o segmento da CBA onde eu estou inserido, mas isso vale para todas as áreas também, o que existe de melhor para otimizar os processos, para deixar as pessoas mais capacitadas a otimizar os processos. Algo que é muito importante, né, numa função de liderança, né, de deixar muito claro para as pessoas quais que são as expectativas que a gente tem em cima delas, né, e deixá-las tranquilas para que elas possam executar o papel delas da melhor forma possível. Uma máxima que eu gosto muito de frisar sempre: nós precisamos conhecer as pessoas que trabalham com a gente. A gente precisa conhecer o gosto das pessoas, a gente precisa saber identificar quais que são os gaps, né, de cada um, quais que são as fortalezas de cada um, porque isso auxilia muito no desenvolvimento. E a gente conseguindo colocar as pessoas no local correto, com os estímulos corretos, né, com as identificações corretas, facilita o trabalho não só como gestor, mas o desenvolvimento tecnológico da empresa como um todo. Legal. E é muito isso que você comentou, né, Anderson, de conseguir direcionar, fazer esse link, né, da estratégia da empresa, do DNA da empresa para o time, de uma maneira dando confiança, né, e autonomia para o time. Então, acho que isso daí é muito importante, que eu acho que está muito intrínseco dentro de vocês, aí dentro da CBA como um todo. Né? Exatamente. Nós gostamos, assim, de trazer, assim, o pessoal do time técnico, né, engenheiros e técnicos mesmo, a visão de liderança. E a palavra, Victor, que você trouxe, ela está perfeita, né, da autonomia. Então, a gente precisa de líderes e pessoas autônomas, que não sejam dependentes, né? Pessoas que consigam trilhar não só a sua carreira, né, mas consigam trazer o melhor deles para a companhia e deixar o que a gente costuma chamar de um bom legado para as próximas gerações aí. Que legal, que legal. Eu acho que está bem em linha com o que a gente percebe, que a gente acompanha muito aí com vocês, do que a gente também pratica aqui dentro da ICIS, e até pensando nesse ponto, né, sobre que às vezes esse papel de liderança para o time, de dar autonomia, né, para o time técnico também desenvolver esses novos projetos, inovação como um todo. Você conduziu, né, um projeto de transformação digital, de inovação, começando pelo controle avançado, algum tempo atrás. E aí, até queria entender contigo, né, se eu puder compartilhar aqui com os nossos ouvintes, o que te motivou, primeiro, né, a dar início a esse primeiro projeto inovador, digamos assim, há muito tempo atrás, inclusive. Como é que foi esse processo aí internamente de, como é que se envolveu todos os stakeholders internos, como que você conseguiu envolver a operação, inclusive, mudar essa percepção, às vezes mudar processo, enfim, como é que vocês fizeram para adotar essa ferramenta aí no dia a dia de vocês? Né? Acho que nada se constrói sozinho, tudo é construído com parcerias, né, com pessoas que têm visão, né? Então, a liderança técnica da refinaria, ela sempre teve esse olhar para fora. E isso lá em 2014, aliás, foi até antes, né? Em 2013 a gente começou a trabalhar o tema, 2012, 2013. Em 2014 foi que a gente efetivamente começou a rodar essa primeira ferramenta. Então, esse foi o primeiro controle avançado que a refinaria rodou. Então, ele foi feito em cima da plataforma Leaf e foi uma quebra de paradigma, porque até mesmo quando a gente conversa hoje com os desenvolvedores da plataforma, né, foi possivelmente a ferramenta mais holística que eles elaboraram aqui dentro da CBA, né? Justamente por ser uma ferramenta que não constava, na época, com muita previsibilidade, né? Então, você precisava olhar o fenômeno, você precisava olhar estatisticamente, mas você tinha uma resposta que dependia de um resultado de laboratório, que saía algumas horas depois. E assim, essa ferramenta ela foi amadurecendo e ela se concretizou, né, num marco realmente para iniciar esse tipo de aplicação na refinaria. Tanto que após a chegada do Leaf, nesse primeiro processo que a gente denomina de gestão, a gente aplicou ele também nos calcinadores, né, em 2 fornos calcinadores de leito fluidizado, aplicou eles também na unidade de evaporação, espessamento, espessador, e também no aquecimento de polpa aqui, que depois acabam conversando entre si. Então, acho que o ponto mais positivo é esse. As ferramentas, elas não trabalham isoladas, elas conseguem conversar entre si e atuar de forma sustentável. O que trouxe de ganho isso para a refinaria, né?
Primeiro, você trouxe estabilidade em todos esses controles. Primeiro ponto, a gente analisa a resposta à estabilidade, redução de consumo de combustível, né, no caso dos calcinadores, trabalho com gás natural, então a gente teve um ganho considerável em redução de consumo de gás natural. Quando a gente fala nas unidades de gestão, elas são alimentadas com vapor, então redução do consumo de vapor, ganho de produtividade nelas. Além disso, a gente ainda trouxe um outro aspecto muito interessante aí para essa ferramenta de gestão. Então, ela surgiu lá em 2014. Em 2014, a gente aplicou ela, primeiro numa de gestão, depois a gente aplicou para as outras. E agora, em 2020 e 2021, nós conseguimos desenvolver aquilo que faltava para o controlador ficar, digamos assim, na sua essência, né, perfeito, né, que era um sensor online. Então, aquilo que eu precisava de previsibilidade do laboratório, a gente conseguiu desenvolver um sensor online. Então, hoje, eu consigo até trabalhar com redução de amostra, redução da exposição do meu empregado ao fazer a coleta dessa amostra na área. Aquele tempo, né, que eu dedico para isso, hoje é mais reduzido, né, e consigo ter uma assertividade, assim, que, em termos de produtividade, nós ganhamos mais de 3%. Então, a gente pensa, 3%, puxa vida, é pouco. Não, 3% para uma unidade de gestão, a gente trabalha em termos de produção, anualmente é um valor bem considerável. Então, é um exemplo, assim, né, de uma iniciativa que começou em 2013, 2014, então, digamos, 10 anos atrás, a gente iniciou ela, a gente conseguiu fazer um desdobramento disso por várias outras áreas da refinaria, naturezas de operações distintas, e hoje a gente consegue realmente observar o quanto a gente ganhou e evoluiu de lá para cá. Que legal, Anderson. Eu acho que a sua fala, ela traz muito essa reafirmação, né, sobre essa sempre olhar para fora, né, da CBA como um todo, esse braço de inovação e autonomia, porque você pensar assim, lá em 2013, né, algo que antes mesmo de surgir todo aquele, eu posso dizer, aquele hype, né, sobre a indústria 4.0, de realmente todo mundo tá falando sobre, dessa quarta revolução industrial, então é algo que vocês realmente foram pioneiros em relação a tudo isso. E eu achei muito legal que você comentou nessa questão dos benefícios que vocês perceberam, primeiro pela estabilidade, mas que isso se transforma também em benefícios tangíveis, benefícios financeiros da economia de gás natural, economia de vapor, aumento de produtividade, e que é muito vivo. Então, é um projeto que começou lá atrás, claro, teve as suas capturas de ganho, teve as suas sinergias com outras áreas também, mas que existe a evolução constante em nível de instrumentação, em nível de informação, e que vocês conseguem capturar cada vez mais, né? É realmente uma jornada de transformação digital. Eu gosto muito de trazer isso aqui para os nossos ouvintes, porque eu já ouvi muito por aí, né, Anderson? Acho que não sei se já ouviu também, mas às vezes a indústria fala assim, putz, agora eu sou uma indústria 4.0, só que foi lá e fez algo pontual, sendo que, na verdade, tudo isso é uma jornada, né, é uma evolução constante de tudo. Então, acho que você trouxe perfeitamente, assim, essa essência da jornada, sabe? Muito legal, e parabéns aí pelo projeto, né, como um todo aí. Legal, Fulano. E assim, a CBA é uma empresa que já tem muitos anos de mercado e tal, e assim, nós temos processos de todas as naturezas aqui, né? E é importante essa tua fala, porque volta e meia a gente precisa quebrar paradigmas. Puxa vida, essa é uma atividade manual, mas será que eu não consigo fazer ela de forma diferente? Olha, normalmente você tem como, e a gente precisa explorar isso. A indústria como um todo, ela precisa quebrar esses paradigmas, e ela tem quebrado. Tem tanto exemplo bom que a gente vê por aí, né, de atividades que a gente pode ver até que eram rudimentares e hoje se automatizam, né? Não dependem mais tanto da atuação humana direta. O ser humano, ele atua, ele sempre vai atuar, né? Mas não tão diretamente, não tão exposto, a ponto de a gente priorizar até a parte de segurança. E assim, que a gente fala um pouquinho da parte de como que a gente vê esses ganhos. Mas muitas vezes, quando a gente vai trazer uma mudança, né, a gente tem desafios também, tem barreiras a serem quebradas, né? Primeiro, a gente precisa convencer que a mudança ela é positiva. E como é que a gente faz para convencer que uma mudança é positiva? É demonstrando o resultado dela. Então, a gente precisa, toda vez que a gente aplica, a gente traz uma iniciativa para a indústria, isso tem que ser extremamente racional. Por que eu estou trazendo essa inovação? Ela faz sentido? Ela cabe? Trazer algo simplesmente por trazer, não, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Isso é um erro que algumas indústrias caem, trazem aplicações que não rendem. E às vezes, quando você começa uma aplicação
ela não rende, porque ela não foi estudada, não foi trabalhada. Você vai perder lá na frente a oportunidade de aplicar o que realmente traga um benefício para você. Você queima etapas e acaba prejudicando algum outro projeto no futuro, né? Então, todo projeto que a gente executa tem que ter começo, meio e fim. E o fim dele é justamente você demonstrar o que você está trazendo, né, para a empresa, qual que é a inovação que você propôs e o que você realizou no final das contas. Isso precisa conversar, né? E uma vez que você tem essa cadeia bem fechada, é muito fácil, né, de você trazer, você ampliar o conceito, que é o que a gente realizou na refinaria, né, de você trazer também quem opera aquilo, querer operar aquilo, porque toda mudança, a gente sempre as pessoas encaram a mudança como o risco de perder alguma coisa. Então, eu estou acostumado a atuar manualmente aqui. Puxa, eu faço isso tão bem. Por que eu vou deixar de fazer isso? Cara, eu vou perder relevância aqui. Mas não, cara, você vai ganhar relevância em outras atividades, né? E você vai ver o quanto você vai ganhar por manter esse novo método rodando e rodando bem. Então, essa forma de trazer isso para quem opera, para quem trabalha na ponta, demonstrar a importância e o ganho que está fazendo é primordial para que a gente abra portas para outras oportunidades, né? Então, é importante falar isso porque faz parte do processo e não pode ser negligenciado, como a gente trata em todas as esferas e em todas as etapas do processo. Perfeito, Anderson. Já, assim, acaba que a gente tem muito contato, né, com diferentes tipos de indústria. Nossa, inúmeras vezes eu já vi isso, exatamente isso que você falou, sabe? Às vezes, putz, tá todo mundo fazendo, vamos colocar aqui também, não tem um planejamento adequado, ou às vezes você olha só para tecnologia em si, mas não faz adaptação em relação ao processo interno de vocês, as pessoas, né, de fato, essa educação, esse treinamento, e trazer realmente o time que vai utilizar a ferramenta junto do projeto, e não faz um fechamento adequado dos resultados, de como é que foi, né, realmente essa construção, o que trouxe de ganhos, etc. Então, acaba realmente descreditando, de certa forma, essas novas tecnologias, sendo que nem você falou muito bem, ela traz esses benefícios e até muda a perspectiva, quebra paradigmas realmente como um todo. Então, perfeita colocação, eu acho que tem que andar tudo muito junto, isso que você falou, essa parte de começo, meio e fim, o planejamento adequado, envolver pessoas, processos, ferramentas, isso é essencial para esses projetos de inovação, né, para eles terem sucesso. Excelente colocação, Anderson. E aí eu até queria entender contigo, né, Anderson, assim, a gente falou bastante aqui em relação ao primeiro projeto, né, voltado ali para a parte de controle avançado, mas vocês já identificaram, né, outras oportunidades de implementar outras tecnologias? Como que foi, né, essa implementação? Que outras tecnologias vocês têm aplicado aí dentro da CBA? Acho que, de um modo geral, hoje a indústria trabalha muito em sensorização, né? Então, temos evoluído bastante nesse aspecto também. Hoje a nossa indústria é uma indústria bem sensorizada, né? Então, isso justamente é um apoio para sistemas como o sistema LEAF ou um outro controle avançado poder rodar. A gente tem um aspecto bem interessante aqui, também seguindo uma visão assim global, né, em termos de simulação. Hoje, simuladores de processo, que eles recebiam esse nome lá antigamente, hoje eles são chamados de Digital Twin. Então, o que nós chamávamos de simulador, hoje em dia, na moda, é o nome Digital Twin. Nós já temos um Digital Twin da nossa planta, a gente pode bem dizer, desde 2015, 2016, um Digital Twin bem consolidado, mas que está total desenvolvimento ainda, né? Então a gente sempre acaba aprimorando ele mais, mas a gente começou a trabalhar com ele em 2012. Então, em 2012, a gente começou a desenvolver essa ferramenta. É uma ferramenta assim que hoje abrange a planta inteira, ou seja, eu consigo simular uma troca de minério, ver a resposta que eu vou ter na condição do meu licor lá no final do processo, né? Então, integra toda a planta, nos auxilia bastante. Isso nos apoia muito também em novos projetos. Por exemplo, eu quero colocar uma operação unitária nova na refinaria, um desenvolvimento novo, uma expansão. Existem formas e formas de fazer, de verificar os benefícios. Posso fazer isso de forma manual, papel e caneta, que vai me levar muito tempo, até porque, se a gente analisa o nosso contexto de refinaria, né, são muitas operações unitárias distintas, tem tempos de reação distintos, ou seja, tem
Tem alterações de processo que eu faço que me levam 7 dias para dar uma resposta. Eu tenho uma série de reação. Temos uma parte termodinâmica e fenômenos que envolvem esses aspectos no processo como um todo. Como é que eu faço isso ser simples, ser rápido? Então, uma ferramenta dessa auxilia a gente a capturar ganhos, a identificar oportunidades, né? Eu comentei um pouco de novos projetos, mas simplesmente em otimização. Puxa vida, eu quero fazer um projeto aqui e eu estimo que eu vou ganhar alguma coisa em consumo energético aqui. Puxa, quanto? Nossa, é tanto, e isso me viabiliza a conseguir aprovar um projeto em detrimento de outro que não vai ser tão interessante para a companhia naquele momento. Mais clareza então, para a viabilidade, né, desses projetos, aprovação. Exatamente, a parte de atratividade acaba sendo muito maior. Então, que nem eu falei, otimizações, mudanças de conceito, e essa ferramenta que a gente usa hoje, né, ela é uma ferramenta que nós escolhemos a dedo no mercado, é uma ferramenta já bem consolidada para outras refinarias, então, amplamente utilizada, ela já tem modelos, né, que parte eu preciso criar um modelo, mas parte são modelos consolidados no mercado que já me ajudam até a conversar com outros stakeholders, né? E assim, acho que o principal da ferramenta, quando a gente olha tudo isso que eu comentei, né? A ferramenta é boa, ela é prática, ela é fácil de usar, ela me traz uma facilidade para demonstrar layout de planta como um todo, mas a principal característica no Digital Twin, de modo geral, é a agilidade na resposta, né? Ter uma resposta rápida, ter um direcionamento rápido para que a gente possa tomar ações de forma num período cada vez mais curto. Porque hoje tudo roda muito em torno do tempo. Então, ter uma ferramenta que te traz agilidade é muito importante. E essa ferramenta, hoje nós temos dentro dela todo um modelo que envolve parte de controle de distribuição granulométrica e tal, né? Que é um dos maiores aspectos de qualidade de uma refinaria, a granulometria do seu produto final. Para quem não entende granulometria, digamos, é o tamanho da partícula lá no final, né? O tamanho do grão. E assim, para apoiar, eu já tenho um modelo que ele consegue me demonstrar como é que o material se comporta ao longo da cadeia. Agora, puxa vida, comentei com vocês que tem algumas ações nossas que a gente leva cerca de 7 dias para saber a consequência que a gente vai tomar. Seja um ajuste de temperatura, seja uma alteração de concentração, seja um ajuste de processo. Como que eu consigo ganhar previsibilidade? E por isso, em 2019, nós desenvolvemos, foi dentro do próprio grupo, uma ferramenta baseada em inteligência artificial, nas redes neurais, que nos auxiliasse, baseado nos dados de input de simulação, a definir como que a minha qualidade vai estar daqui a 7 dias. Então, é uma ferramenta que trabalha totalmente com esse viés da granulometria, da qualidade do produto final. Ela usa no seu algoritmo mais de 600 variáveis, trabalha intimamente ligada com esse Digital Twin, e assim, o que nós conseguimos com ela foi uma redução significativa na variabilidade da nossa qualidade, porque eu passava a tomar ações com certos dias de antecedência. Eu tenho hoje uma ferramenta que trabalha não só olhando estatística, mas olha também o fenômeno. É uma ferramenta que consegue gerar sinergia entre as outras ferramentas, né? Então, algo que veio para completar e nos trazer uma visão, digamos, total do que estava acontecendo, do que acontece na nossa refinaria, no nosso circuito. E isso são esforços, né, que é importante falar, que vem de toda uma política, uma governança estabelecida dentro da CBA, que é a nossa governança digital. A gente tem uma equipe, um time dedicado a trabalhar atrás de novas tecnologias, parte de digitalização de atividades, e isso está presente desde a parte de processos industriais até administrativos da empresa, visando justamente a gente ganhar como um todo produtividade, de ganhar estabilidade nos processos e conseguir trabalhar de forma mais visando justamente o futuro, né? Legal, perfeito, Anderson. E eu acho que é muito legal o que você trouxe, né, de você utilizar a tecnologia a seu favor para você antecipar, de certa forma, prever o que vai acontecer. Imagina, e aumentar a produtividade de vocês, assertividade, produtividade, porque no fim do dia é algo que se precisaria, né, 7 dias, esperar 7 dias para ver o resultado disso.
Você já sabendo isso daí em poucos minutos, às vezes poucas horas ali, pouco tempo, nossa, você ganha muita coisa, né? Muita produtividade. E é legal que você já tem uma estrutura, a CBA já tem uma estrutura de digital olhando de forma holística, né? Não só para processos especificamente, mas para todas as áreas dentro da companhia. Então, eu acho que essa estruturação de vocês é algo muito legal para compartilhar aqui, né, com quem está nos escutando. E até entrando nessa onda do digital, né, de vocês, Anderson, que estão sempre acompanhando, né, essas novas tendências, que vocês aí, né, principalmente do time de processo, time de digital aí, que vocês estão enxergando de tendências, né, de uso de inteligência artificial, outras novas tecnologias aplicadas a processo especificamente, né? Que tendências que vocês estão enxergando aí, estão mapeando? Falando um pouco da inteligência artificial em si, né, ela hoje está sendo aplicada em massa, né? Então, para todo lugar que a gente olha, né, a gente vê alguma aplicação de inteligência artificial, né? E ela, de fato, ela veio para ficar. Então, se a gente imagina que a nossa vida, ela daqui a pouco não vai ter mais inteligência artificial ou alguma outra coisa vai substituir, pode até ser que alguma coisa mais avançada apareça, mas ela vai ser baseada na inteligência artificial. E, assim, é algo que consegue nos apoiar, pegando até o exemplo do que a gente viveu internamente com relação à IA nossa aqui. Inicialmente a gente foi até um pouco conservador e posso até dizer que talvez um pouco céticos quanto ao potencial da ferramenta. E ela demonstrou para nós que às vezes a gente quer trazer algo para o nosso controle e precisa de algo a mais para controlar. Quando a gente fala em 600 variáveis, todas elas, digamos, embaralhadas e sendo tratadas por uma rede neural organizando e criando um modelo em cima disso, é algo que daqui para frente a gente não vai conseguir viver sem. E isso eu falo não só na indústria, né, em tudo. Quando a gente pega os próprios veículos nossos, né, a visão de veículos autônomos, né, ela se baseia totalmente nisso. Os nossos dispositivos eletrônicos, aí, smartphone, etc., né, eles todos já estão aplicados a isso. A parte de vendas, o comércio, ele tudo já se baseia em inteligência artificial. A gente vê até alguns usos que são um pouco mais banais, assim, né? E eu acho que isso é natural para toda a tendência. Então, você até comentou antes um pouquinho do hype. A gente hoje está no auge da hype curve aí da inteligência artificial, né? Ela deve se acomodar em algum momento, mas que de fato ela veio para ficar, ela veio, e a indústria vai cada vez mais fazer uso dela. Isso é uma certeza, né? Até quando a gente começou a aplicação lá atrás com o Leaf, né, um sistema baseado em lógica fuzzy, mas que vai migrar também para algo mais avançado, algo mais evoluído, né? E isso é natural, né? Todos os sistemas, eles vão migrar e eles vão estar cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Legal, perfeito. E acho que você trouxe um comentário que eu achei super pertinente, que é essas novas tecnologias, a inteligência artificial como um todo, ela veio para ficar. E cada vez mais nós, os humanos, a gente vai ter que se adaptar e aprender a conviver com isso. E aí eu queria pegar uma indicação sua aí, se você puder deixar indicações e comentários, dicas como um todo aí para quem está nos escutando, de como se atualizar, como conseguir acompanhar, de certa forma, essa evolução tecnológica para se ter esse desenvolvimento, para conseguir estar conversando cada vez mais, inserindo cada vez mais essas novas tecnologias também no ambiente profissional. No ambiente pessoal, acho que nem você comentou, smartphone, smartwatch, hoje tem tudo smart, né? Até casa, luz, tudo hoje é smart. Agora, como que as pessoas conseguem acompanhar esse desenvolvimento também no âmbito profissional? Que fontes que você utiliza, às vezes, de cursos, treinamentos, livros, dicas em geral aí para quem está nos escutando? Eu acho que material hoje, Vitor, tem bastante. A gente tem muito acesso. A gente pensa no nível de conhecimento, né, que nós temos na palma da mão, que a gente tem disponível aí hoje, comparado com 20, 30 anos atrás, é exponencialmente maior. O que eu posso deixar para todo mundo, assim, né, que tá aí ouvindo essa transmissão, né, esse podcast, é para a gente saber onde a gente está procurando, né? Cuidar bastante para que a gente busque materiais realmente relevantes, né, que vão alimentar a gente com coisa prática e verdadeira.
Eu particularmente gosto muito de usar LinkedIn. Não sei se vocês têm se você funada, né, tem essa visão também, mas o LinkedIn hoje, principalmente para quem está no âmbito profissional, ele te traz uma gama gigantesca, né, de inovação e direcionamento. Eu sou muito partidário também de participação de congressos, né, então talvez um old school, vamos falar assim, mas cada vez mais, né, a gente tem visto muita inovação, principalmente na visão de sustentabilidade, essa visão ESG, que ela é tão importante hoje para o segmento dos negócios. E, assim, eu acho que o principal, né, que motiva a gente a conseguir inovação é a gente ser curioso. A gente tem hoje muita informação disponível, papers, revistas, tem portais, a gente vê o YouTube mesmo está recheado de material bom. Mais uma vez eu volto a frisar, a gente precisa sempre filtrar o que a gente está procurando e no que a gente está se baseando, mas a principal questão não é nem onde procurar, né? É como procurar e assim, o que me motiva a procurar, né? Então, a gente ser curioso, a gente ir atrás, a gente enxergar no nosso meio o que pode melhorar. Então, essa é a primeira pergunta que precisa ser feita. Onde é que eu tenho uma oportunidade? Muitas vezes a gente pergunta, nossa, tem um problema aqui, mas todo problema, ele é uma oportunidade, né? E eu acho que hoje, da forma que a comunicação ela é acessível a todos, né? Isso, assim, falar que não tem solução para algum problema, não tem alguma oportunidade de desenvolvimento para algum case, né? É quase que algo impossível, né? Porque hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Então, o estímulo é para que a gente não se, como é que eu vou falar, a gente não se satisfaça no patamar que a gente está, mas que a gente sempre busque evoluir e se desenvolver como pessoa e como profissional. Perfeito, André. Acho que essa palavra que você usou, curiosidade, ela é muito boa, junto com essa, de certa forma, essa análise crítica, né, que você comentou em relação a, entender de fato que fontes são realidades, se faz sentido ou não. Eu acho que isso é muito legal até, não só em nível de obter conhecimentos, mas também de conseguir conversar com essas tecnologias. Eu acho que, até no exemplo que você comentou do Digital Twin que vocês utilizam, a gente brinca muito, né? Que às vezes o papel, ele aceita tudo. Você precisa saber identificar, avaliar, analisar de fato se aquilo está fazendo sentido e se de fato existe, né, a coerência necessária para, de fato, colocar em prática. Então, acho que esses dois pontos que você trouxe, não só esses dois, né, mas todos os pontos que você trouxe faz muito sentido aí. Acho que uma dica muito valiosa aí para quem está nos escutando. E aí, acho que até caminhando, né, para o final aqui do nosso episódio, Anderson, queria te agradecer demais, tá, pela nossa conversa, por ter aceitado mais uma vez aí, né, nosso convite. Foi um prazer gigantesco conversar aí contigo no episódio de hoje. E aí queria deixar aberto aqui para você, Anderson, deixar qualquer palavra final aí para quem está nos escutando, para quem nos escutou aí até agora. Fique à vontade, aí espaço super aberto para você. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Agradeço aí pela oportunidade, por falar um pouquinho do que a gente tem feito aqui na CBA. A gente falou bastante de quebra de paradigmas, né? E a gente, às vezes, olha assim, puxa, aqui no Brasil não consigo fazer tecnologia. Sim, nós conseguimos, né? E, assim, o que coroa bastante, assim, o nosso trabalho aqui também, como CBA, né? É um exemplo, assim, que eu gosto muito de trazer. Nós somos a refinaria no mundo, de todas as refinarias de alumínio do mundo, nós somos a que tem a menor emissão. Então, como emissão de CO2, né? Então, como exemplo para todos nós, né, que sim, nós estamos no Brasil e nós conseguimos ser diferencial. A gente hoje tem tanta ferramenta, né, tanta informação disponível e a gente tem que fazer proveito disso, né? Usar os canais que a gente tem, né? Usar o network que a gente consegue fazer, conversar com pessoas, explorar ideias. E assim, né, você falou da parte do curioso, né? E eu gosto muito de usar esse lema. A gente precisa ser curioso e a gente precisa ser inconformado, né? Se a gente for inconformado com o status quo, a gente consegue mudar muita coisa, que é para nós, para a empresa que a gente trabalha, para a camisa que a gente veste, né? E para a sociedade como um todo, né? Todo mundo tem a ganhar quando a gente consegue evoluir. Perfeito, Anderson. Acho que a inovação, ela muito fomentada por esses dois pontos, né? Acho que a inconformidade e a curiosidade, ela gera esses movimentos super positivos, independente do lugar, e com certeza, nesse momento, eu acho que o Brasil é um país que tem muito potencial para tudo isso, que dá para ser feito, e muito, né? Acho que vocês são exemplo
vivos disso daí. Muito bons exemplos, inclusive. Muito obrigado. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Indústria do Futuro. Acesse nosso site, nossas redes sociais para saber mais como temos ajudado nossos clientes a aumentar a eficiência de suas operações industriais. Curtam, compartilhem esse episódio com seus colegas de trabalho. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio de hoje. E até a próxima, pessoal. Até mais.